Olá, o meu nome é André e sou eu que venho hoje aqui no Centro Espírita Mansão da Esperança para juntos nós refletirmos sobre mais um capítulo desse livro maravilhoso aqui, Fonte Viva, de Emmanuel e Chico Xavier. Antes da gente ir para a leitura, fazer uma breve reflexão, vamos ajustar a nossa sintonia com a espiritualidade, começando pelo nosso anjo da guarda, esse espírito amigo, protetor, guardião que todos nós temos, que nos auxilia no nosso dia a dia, que nos recorda das coisas importantes, que segura na nossa mão quando as coisas estão difíceis, que também vibra naturalmente quando as coisas estão indo bem. Pensemos em Maria, mãe de Jesus, trabalhadora do bem, do amor e da luz, que com seu coração doce, fraternal, maternal, acolhe todos nós, leva para junto de si todos aqueles que a buscam em aflição. Pensemos em Jesus, naturalmente, nosso professor, nosso mestre, guia, irmão maior, que tão caridosamente veio até nós e nos trouxe o Evangelho, nos trouxe a boa nova que pode sim ser o Redentor de todas as nossas almas. E juntos deles todos, juntos dos trabalhadores espirituais dessa casa, nós alcançamos simbolicamente os pés do Pai, o Criador de tudo e de todos, a quem agradecemos a oportunidade da vida, a quem agradecemos tudo aquilo que recebemos graças ao seu amor e à sua misericórdia. E com esse Pai justo, amoroso e bondoso, nós conversamos nas palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, agora bem sintonizadinhas, vamos para a leitura. O capítulo de hoje é o 120, tem por título Assim Será. Esse capítulo, esse título, ele foi tema da RGA uns 2, 3 anos atrás, na época da pandemia ainda, quando ela foi toda online. Esse capítulo me inspirou e foi tema da RGA daquele ano. Vamos a ele? Começa com uma citação de Jesus no Evangelho de Lucas. Assim é aquele que para si ajunta tesouros do céu. Não, vou refazer tudo. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 21. Vamos ao texto de Emmanuel. Guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres, mas se não és senhor da tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins de alegria juvenil. Entretanto, se não adquires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série de admiradores que te aplaudem. Mas se a luz da reta consciência não te banha o coração, assemelhar-te-ás a um cofre de trevas enfeitado por fora e vazio por dentro. Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilatam em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação, em favor do semelhante, és apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra, mas se não trouxeres contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Assim será
todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. Que assim seja. Que texto maravilhoso, que texto maravilhoso. Eu comecei marcando todos os verbos, todas as ações que são as primeiras palavras de cada parágrafo. Então vamos lá. Guardarás, multiplicarás, cobrirás com medalha, amontoarás, empilharás. Todos verbos que nos remetem para o acúmulo, para a quantidade. O primeiro, guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres. Mas, se não és senhor da tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. A gente pode acumular muitos bens, a gente pode acumular muita posse, mas se a gente não for senhor do nosso espírito, da nossa própria alma, a gente vai estar totalmente perdido na questão da materialidade. Totalmente perdido. Esse texto, como nós veremos, nos remeterá a vários valores que a terra valoriza, que a matéria valoriza, que a vida terrestre, que a experiência terrena valoriza. As propriedades, as posses, as utilidades terrestres, a gente pode acumular um monte, mas se a gente não for senhor da nossa própria alma, esse patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Olha só, eu vou deixar que a posse material tome de total controle sobre mim, que isso pode eventualmente me levar até a loucura. Segundo parágrafo, multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins da alegria juvenil. Entretanto, se a gente não adquire o conhecimento superior para o roteiro do amanhã, a mocidade será a véspera de ruidosa e verdadeira velhice. Gente, nós vivemos hoje como se não houvesse amanhã. Ele traz a questão da juventude, da velhice, do destempero, do descontrole, da empolgação da juventude, mas que se não vier acompanhada de adquirir sabedoria, de adquirir conhecimento, de adquirir previdência, o que será da velhice? A gente não pode viver o hoje como se não houvesse amanhã. Aliás, muita gente vive assim. Vamos viver hoje como se não houvesse amanhã. Chuta o pau da barraca toda vez. Coloca-se em situação de risco, é imprevidente, não pensa no amanhã, não pensa no futuro. Essa encarnação também não pode ser assim. Eu não posso encarar essa encarnação como se apenas mais uma. Já que eu terei tantas pela frente, então eu vou viver essa daqui bem, irresponsavelmente, inconsequentemente. Será a véspera de ruidosa velhice. O que vem depois? Tudo que a gente faz tem consequência. Tudo que eu faço hoje tem consequência amanhã. Tudo que eu fiz ontem tem consequência hoje. Então a gente não pode viver como se não houvesse amanhã, porque o amanhã sempre vem, o amanhã sempre chega. Se não for na vida terrena, será na vida espiritual. Então o nosso querido Emmanuel nos chama a atenção para isso. Olha, viva o dia de agora. Mas viva o dia de agora também pensando no dia de amanhã. O que você está construindo hoje para o seu futuro amanhã, para o seu futuro daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 1000 anos. Porque o que eu vivo hoje estará registrado em mim, eu, espírito, na minha alma, em 1000 anos, em 2000 anos, em 3000 anos. Existirão consequências do que eu aprendi ou do que eu não aprendi, do que eu fiz ou do que eu não fiz, para sempre. Então é preciso viver o dia de hoje, nessa experiência terrena, pensando nos valores morais, eternos e imortais que todos nós buscamos. Próximo parágrafo. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série dos admiradores que te aplaudem. Mas se a luz reta da consciência não te banha o coração, se você se assemelhará a um cofre de trevas enfeitado por fora e vazio por dentro. Medalhas honoríficas, títulos, respeito, posição, influência. Aliás, nós estamos vivendo
em 2026, e já há alguns anos, a época da influência. Pessoas influenciam outras pessoas. Nós seguimos pessoas que nós admiramos por mais ou menos, por determinada questão, por outra questão. Todos nós estamos buscando os nossos minutos de influência sobre outra pessoa. Adquirimos títulos, buscamos seguidores nas redes sociais. Todo mundo está buscando algum momento de exposição e adoraria viver isso. Mas o que tem dentro do seu coração? O que tem dentro da sua alma? Isso vale para quem está influenciando. O que você está de verdade passando para essas pessoas? O que tem de verdade no seu coração? O que você está amealhando para a sua vida futura? O que 20 milhões, 30 milhões, 2 milhões, 200 mil seguidores te acrescentam agora para a tua experiência como espírito imortal, vivendo essa experiência nesse momento? O que isso está trazendo de verdade para você? Isso tudo vai te encher a vaidade, vai inflar o seu ego, vai contribuir fortemente para a sua decadência se você não trabalhar os valores da sua alma. E isso eu estou falando de grandes influenciadores. Agora, todos nós, em algum momento, somos influenciadores da vida de alguém. Como influencio a vida da minha esposa, como influencio a vida da minha filha, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus amigos, do meio social onde eu trabalho, do meio social onde eu faço um trabalho social. Como eu influencio as outras pessoas. Eu faço esses trabalhos porque eu realmente gosto deles ou porque eu quero influenciar pessoas? Qual é a real motivação? O que me move a fazer algo é pelo bem legítimo que aquele algo pode gerar ou é porque eu quero ser reconhecido de alguma forma? São coisas todas que nós precisamos parar, nós precisamos pensar, nós precisamos refletir. Uma vida sem reflexão é uma vida perdida. Um dia sem reflexão pode ser um dia perdido. Porque nós vivemos uma sucessão de erros e uma sucessão de acertos. Em todas essas duas situações, a gente sempre aprende alguma coisa. A gente aprende com o que acertou, a gente aprende muito mais com o que errou. Porque pode, na próxima ocasião, não cometer aquele erro novamente. Aliás, é assim o processo de crescimento espiritual de cada um de nós, esse processo pedagógico maravilhoso, divino. A gente vai errando, vai acertando, vai errando, vai acertando, vai entendendo as consequências dos nossos atos. E aí, a gente cresce, aprende, evolui. Erro, até uma hora que eu vou parar de errar porque eu não aguento mais a consequência do meu erro. Aí eu passo a agir de uma maneira diferente. Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe um perfil dominante, revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuires na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Que palavra forte! Mausoléu adornado. Não tem vida lá dentro. Não tem vida. Eu posso ter a casa mais bonita do mundo, mais arranjadinha do mundo, cada um naquilo que consegue adquirir ou manter. Todos nós esmeramos por ter um lar bonito. Né? Não importa se é próprio, se não é próprio. Eu quero chegar em casa, que é o templo da minha família, que é o meu templo, e eu quero tudo bonitinho, arranjadinho, certinho. Agora pergunta, Emmanuel, que tipo de valores você tem dentro do seu lar? Você tem harmonia na tua família? Você tem risos, alegria, felicidade, cumplicidade, amizade, solidariedade, fraternidade dentro da sua casa? Ou ela é um campo de batalha, um lugar de conflitos, de gritos, de guerra, de solidão? Tem gente que tem muita gente em volta e vive em solidão. E isso é mais triste ainda quando acontece dentro
de um lar, entre pessoas que se amam de uma maneira ou de outra e não consegue. Então o que adianta eu ter um palácio? O que adianta eu ter uma parede bonita, quadros, flores, manter tudo limpo, tudo em ordem, se as pessoas não se cuidam uma das outras dentro desse lar? Se eu não me importo com quem está do meu lado. Agora na pandemia a gente viveu muito isso. Para falar agora, já faz 5 anos, né? Mas parece que foi ontem. Porque a gente viu isso acontecendo, vários testemunhos. Todo mundo foi para dentro de casa, foi obrigado a ficar dentro de casa. Só que estava um no quarto, outro no outro, outro no outro. Um na sala, outro na cozinha. E não se conversavam, não conviviam entre si. Não sabiam da vida um do outro. Muitos divórcios aconteceram depois do período da pandemia porque as pessoas não se suportaram na convivência diária. Não se suportaram. É muito fácil eu conviver 3, 4 horas por dia com alguém. Eu saio para trabalhar, eu saio para estudar, eu fico preso no trânsito, etc. e tal. Agora, quando teve que ficar junto, olhar no olho, conversar, não se suportou. Quantos pais e quantas mães não escutam os seus filhos? E a gente grita o tempo todo, a gente dá ordem o tempo todo, cobra o tempo todo, mas não para ouvi-los. Estamos sempre ocupados, estamos sempre com o celular na mão. Aliás, isso também acontece, né? Às vezes estão os 3, 4 no mesmo ambiente, mas cada um com o seu celular na mão. É como se estivessem separados. É como se estivessem separados. Podia estar um na China, um no Canadá, outro na Austrália e um no Brasil. Estão sobre o mesmo teto, mas não estão sobre o mesmo lar. Adianta? Adianta? Essa experiência terrena, especialmente a familiar, é a mais rica que todos nós deveríamos viver. É a mais rica, a mais importante de todas. O Evangelho segundo o Espiritismo tem capítulos, mais que um, dedicados à convivência familiar. Honrar pai e mãe é um dos capítulos. Não separeis o que Deus juntou, outro capítulo. E aí os demais todos também servem para as relações familiares. A misericórdia, porque quem de nós não precisa de misericórdia e perdão dentro do lar? Quantas vezes nós precisamos ou deveríamos pedir desculpa? Quantas vezes nós precisamos ou deveríamos perdoar? Antepenúltimo parágrafo. Empilharás moedas de ouro e prata à sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilatam em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação, em favor dos semelhantes, é apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Gente, adianta ter ouro, adianta ter prata, adianta acumular, se a gente não dá um uso prático para essas coisas. A frase popular, a frase da sabedoria popular que é maravilhosa é: caixão não tem gaveta. A gente não leva nada, nada. Nem o muito, nem o pouco que a gente conquistou. Nem a casinha, nem o carro, nem o celular, ou as casas, os sítios, os valores, os investimentos. A gente não leva nada. Fica uma vida inteira batalhando para acumular, para conseguir comprar, não sei o que lá. Pumba, faleceu. E agora? A gente paga 30 anos um financiamento imobiliário para pagar a casinha. Terminou de pagar a casinha, tem um troço, desencarna. E daí? Olha, eu vou falar por experiência profissional. Normalmente esse patrimôniozinho aí vira uma briga na hora da herança, porque essa família não desenvolveu os valores que o parágrafo anterior tratou. As pessoas não conseguiram cuidar uma das outras, não desenvolveram os valores espirituais e brigam por porcaria de dinheiro e de matéria. E botam as relações familiares, amorosas, que os espíritos marcaram antes de vir para cá, no lixo por causa de matéria, que ninguém no final vai levar embora. Ninguém vai levar embora. Adiantou?
Para que serve o dinheiro? Para que serve o patrimônio? Ele fala aqui, ele tem que ser transformado em socorro e trabalho, estímulo e educação. Quatro destinações para esse dinheiro. Auxilia, trabalha, desenvolva o trabalho, dê oportunidade de trabalho para outras pessoas, estimulem as pessoas e eduquem. É para isso que serve o patrimônio, é para isso que serve o dinheiro. Para desenvolvimento, não é para acúmulo, não é para guardar, não é para pôr embaixo do colchão, no banco, na corretora, não é para nada. É para a gente estimular o dinheiro, ele serve, ele é útil, ele não é maldito, ele não é amaldiçoado, ele é abençoado quando usado da maneira adequada. E aí ele trouxe um termo que eu adorei. Ele escreve assim: crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, vão te reverenciar a presença física na terra, mas se você não trouxer contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Crescerás horizontalmente. Eu adorei isso. Sabe por quê? Porque é isso mesmo. Quem fez tudo isso aqui antes, todos esses parágrafos que a gente leu e conversou, cresceu. Aos olhos da terra, cresceu. É o tipo da pessoa que quem olha de fora fala assim: nossa, esse venceu na vida. Olha que casa linda, olha quanto patrimônio ele arrecadou, olha quão influente, quão poderoso essa pessoa é. Essa pessoa venceu na vida. Aos olhos da matéria é isso. Mas aí ele vem com esse horizontalmente aqui. Por quê? Porque não é um crescimento real, gente. Não é um crescimento verdadeiro, é ilusório, é tão transitório quanto são as coisas da terra. Adianta título, diploma, reconhecimento depois que eu entrei ali embaixo, dentro do caixão e fui embora? Eu não vou levar nada disso para o futuro. Nada para a minha vida espiritual, a não ser o conhecimento. Os títulos não importam nada. Isso aqui não é um desestímulo a você buscar conhecimento e crescimento intelectual, de jeito nenhum. Mas isso você fará pelo conhecimento em si, não pelo título que isso traz. Crescimento horizontal. Na Terra, todos acharão que eu sou o máximo. Mas se eu não trabalhei os valores do Espírito, qual é o caminho que ele dá para a gente? Um caminho para as ruínas do desencanto. Eu chego do lado de lá e descubro que nada daquilo pelo qual eu batalhei a vida inteira, dinheiro, patrimônio, títulos, reconhecimento, não me serve de nada do lado de lá. Puro desencanto. Agora, qual é o verdadeiro crescimento que todos nós buscamos? A gente fala que é evolução espiritual, a gente fala em ascensão espiritual. A gente dá justamente essa sensação de subida, de verticalidade. E aí ele fala, quem faz tudo isso aqui que está no texto, cresce horizontal. O que nós, espíritos imortais, queremos? Crescimento vertical. Eu quero evoluir, eu quero crescer espiritualmente. Isso é ascensão, é subida. O que nós precisamos é de valores espirituais para a evolução do espírito e da alma, ainda que estejamos vivendo uma experiência terrena. A experiência terrena é essa hora aí. É hora de testar todos os conhecimentos, todos os aprendizados, é hora de aprender cada vez mais. Os valores da alma e do espírito, vamos lembrar isso muito. Por quê? Porque antes de vir para cá, eu não pedi pelas coisas da terra. Eu e você e qualquer pessoa que está assistindo isso. Nós não pedimos pelos valores da terra. Ninguém aqui pediu para reencarnar, para ter a casa, para ter o carro, para ter o celular, para ser um influencer ou alguém poderoso a que todos amassem e venerassem. A gente não pediu essas coisas. A gente, espírito desencarnado, fala assim, eu preciso voltar para a terra. É importantíssima essa encarnação para mim. E se alguém nos perguntasse, e aí por isso que esse espírito protetor que todos nós temos é importante, porque ele vai nos relembrar isso várias vezes ao longo da vida, nós pedimos para reencarnar para aprender a perdoar, para aprender a amar, para aprender a pedir perdão,
para reparar alguns equívocos do passado, para vivenciar provas que testassem tudo aquilo que a gente aprendeu, já sabe, já está na nossa mente, na nossa consciência. Nós pedimos para reencarnar para aprender todas as virtudes necessárias para que eu continue evoluindo, crescendo espiritualmente. Aprender a desenvolver virtudes, valores, para corrigir algumas más tendências, algumas más inclinações, maus comportamentos que a gente tem, alguns vícios morais que nós precisamos trabalhar para que conseguimos ficar cada vez mais leves e subirmos na nossa evolução espiritual. Aí chega aqui e a gente esquece de tudo isso. E nos distraímos com as coisas da matéria. E buscamos tudo isso aqui. Dinheiro, poder, projeção, coisas que alimentam justamente essas más tendências, esses vícios morais que a gente já tem. A nossa vaidade, o nosso ego, o nosso orgulho, que estimulam o nosso egoísmo. Não foi para nada disso que a gente pediu para viver essa experiência terrena. A gente pediu para viver essa experiência terrena, para aprendermos e vivermos os valores da alma e do espírito. E é isso que o texto vem trazer para a gente. Nós precisamos ser ricos para Deus, para com Deus, não para as coisas da terra, não para as coisas da materialidade. E isso a gente aprende desenvolvendo os valores, as virtudes, os talentos que nós precisamos para o crescimento espiritual. Tá legal? Eu adoro esse texto, gente. Eu vou confessar para vocês, fazia tempo que estavam escalando os facilitadores para os capítulos e eu falei assim, guarda isso aí para mim, porque é um texto que sempre me traz muita reflexão. É um chamamento para a gente tirar um pouco o foco das coisas da terra e voltarmos de novo os olhares para as coisas do espírito. Que oportunidade maravilhosa. Agradeço muito a Deus e vamos transformar essa gratidão num sentimento bacana, positivo, transformar isso numa amorosidade, num bem-querer que nós vamos neste momento doar. Doar para todas essas pessoas em forma de vibração. Quais pessoas? As pessoas que estão com olhos apenas para as coisas da matéria. Pessoas que se iludem com o seu crescimento horizontal, que buscam incessantemente apenas isso, esquecendo as almas que são, esquecendo os espíritos que são. Vibremos por todos eles e por todos nós, para que nós nos lembremos disso frequentemente, a fim de que não tracemos o nosso próprio caminho nas trilhas do desencanto. Que assim seja e graças a Deus. Uma ótima semana para todos nós, fiquemos todos com Deus e tchau, tchau.